Boa noite a todos, senhores e Perfeitamente. senhoras. Está no ar mais uma edição aí da live, né? Setembro Amarelo, uma organização dos acadêmicos de psicologia da FAI. Nós queremos de antemão agradecer a todas as pessoas que têm colaborado para que pudéssemos fazer esse evento nesta noite, né? Graças a Deus, mais uma vitória, né? Dos acadêmicos aí da FAI. Nós queremos agradecer neste momento a todos os professores, coordenadores de curso, né? Queremos agradecer a nossa coordenadora do curso de psicologia da FAI, a Aline Vanessa, agradecer aí a gerente acadêmica, a Aline Souza, a Marluce, né, lá da agência. Agradecer também, assim de forma especial, o diretor-geral, Dr. Raimundo Fonseca, e a nossa mantenedora, a senhora Dina. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela cooperação, pela ajuda, pelo incentivo a nós aqui, né, a todos os alunos. Eu quero, neste momento, nós estamos comemorando, né, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e neste momento eu quero explanar aqui em rápidas palavras o significado, o porquê do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e à conscientização contra o suicídio. Cerca de 12 mil suicidam no Brasil, e desses 12, mais de 1 milhão no mundo inteiro. Trata-se de uma triste realidade. E em 96% desses 8% dos casos há uma relação com transtornos mentais. Entre as principais doenças relacionadas está a depressão, seguida do transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Os índices crescentes de suicídio nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda há muito tabu acerca do tema, mas o colocar em pauta na sociedade é fator importante para evitar a perda de outras pessoas. É nesse cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para a conscientização sobre o tema, falando sobre a identificação de sinais da ideação suicida, como ajudar ou buscar ajuda. A origem do Setembro Amarelo. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como sua marca um Mustang 68 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família, nem os amigos de Mike perceberam sinais que ele pretendia tirar a sua própria vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda para pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo de programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Já em 2003, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar esta campanha. Seja muito bem-vindo à primeira live do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Parabéns a todos. Quero passar neste momento a oportunidade aí, o Enio, né, que vai estar falando mais aí a respeito desse momento, né?
ao qual nós estamos aqui numa roda de conversa e vai ser muito bom. Ok, então, muito boa noite. Dando seguimento às nossas atividades, né? Nós vamos aqui hoje bater um papo a respeito da questão da temática que nós vamos desenvolver hoje, sobre a prevenção, particularmente do suicídio, ao suicídio. Evidentemente que existem algumas questões que nos levam a falar sobre a dificuldade, como o Eldes citou aí na história do garoto americano que deu origem a essa campanha, né, a cor da campanha. Nem sempre os fatores precipitantes do suicídio são identificáveis. Existem alguns aspectos que permeiam a conduta das pessoas que, particularmente, chegam à prática do ato extremo, que devem ser atentados pela população de uma maneira geral. O aspecto mais problemático aqui para nós lidarmos com esse tema é o tabu que envolve esta fala. E isso não é novo. Se nós nos remetermos à história da humanidade, nós vamos perceber que, fora as civilizações grega e romana, o tratar do problema sempre foi envolvido por muito tabu e estigma. Sempre se teve muita dificuldade de falar. Aí nós entramos lá no cristianismo, veio a questão da atribuição, a prática, a atuação de demônios. Tudo isso está enraizado lá na filosofia grega, quando os filósofos gregos fizeram os seus primeiros estudos a respeito da melancolia, que é a depressão hoje, que foi já na Idade Moderna reconhecida como a depressão, já se atribuía ao indivíduo que praticava o ato a possessão de demônios. Nós estamos falando aqui para um ambiente acadêmico. Portanto, nós precisamos entender que o suicídio ele tem uma série de coisas que podem ser tratadas, podem ser identificadas no indivíduo que é propenso à prática, mas também há uma dificuldade muito grande por parte dos familiares em identificar essas questões. Às vezes, nem profissionais de saúde estão habilitados para fazer isso. Portanto, vamos falar de uma forma bem tranquila, sem receios e com bastante cuidado para que não sejamos interpretados de forma errônea e cheguemos aqui nesse momento como se estivéssemos fazendo apologia à prática. O cuidado sempre deve ser nesse sentido. Nós precisamos ter bastante cuidado de abordar esta temática, mas precisamos falar sobre isso. A realidade que nos cerca está aí. O Elton falou sobre questões de números no Brasil, embora o Brasil não seja entre os países do mundo onde mais ocorre essa prática, mas ela existe. Nós tivemos aqui na cidade há poucos dias um episódio de um adolescente, portanto deve ser tratado, né? Deve ser tratado com bastante tranquilidade, de maneira que nós possamos contribuir com a sociedade para que todos possam, de alguma maneira, auxiliar na identificação desses fatores que precipitam a prática. Pessoas que são portadoras de algum tipo de patologia, problemas de saúde mental, como o Eldes disse, são os indivíduos com depressão crônica,
particularmente a depressão maior, no seu grau mais grave, e eu achei muito interessante quando a professora Celana falou naquela live que nós participamos que o perigo da prática não é quando o indivíduo está acometido pela depressão, mas é quando ele começa a sair. Quando o indivíduo está muito acometido pela depressão, ele não tem energia para isso. Quando ele começa a sair do problema é que se apresenta o perigo da prática. Pessoas portadoras do transtorno bipolar, transtorno borderline, aqueles que fazem uso de álcool e substâncias, são pessoas mais suscetíveis à prática. E aí eu queria aqui deixar, abrindo um parênteses aqui, o Gabriel queria tocar numa temática, né, Gabriel? Nós vamos lá naquelas questões que funcionam lá no nosso cérebro, que os indivíduos têm ali alguns neurotransmissores que regulam o humor. E a depressão, muitas vezes, ela se dá em decorrência da desregulação, a depressão, a ansiedade nas suas diversas formas de manifestação, como o transtorno de pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, a fobia social ou o transtorno fugiu o nome aqui da fobia social que está no DSM. Então, são esses indivíduos que têm essa desregulação nesses neurotransmissores, Gabriel. Você está com a bola aí para dar uma explanada de forma bem assim, mas, que seja compreensível, né? Tá com a mas bola, eu vou deixar, parece que o Eudes quer fazer uma pergunta, aí depois eu começo. Ok. Fala aí, Eudes. Não, eu quero só alertar algo. Você fechou o microfone, Eudes. Tá mudo. Seu microfone está mudo. Aí, voltou, agora voltou. É contigo. Fala, Gabriel. Beleza. Conseguiu. Pode começar, pode falar. O microfone aqui tem um problema. Eu estava fazendo uma pesquisa mais cedo e checando alguma coisa. Aqui no G1, é um site assim do ano passado, o suicídio mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. É uma pesquisa da OMS, e diante disso, nas Américas, o índice é maior. Aqui ainda fala, a maioria dos suicídios em números absolutos ocorrem em países de baixa e média renda, mas os países de alta renda têm a maior taxa de suicídio, 11,5 por cada 100 mil habitantes. É só isso, Gabriel. Não, achei legal também essa pesquisa, vai engajar aqui na minha pesquisa também, porque como o seu Enio estava explicando agora há pouco, o problema geralmente é um problema de saúde pública, então é algo que não é um fator específico só que vai ajudar a prevenir o suicídio, até porque o suicídio ele vem acarretado de vários outros tipos de transtorno psicológico ou outros tipos de patologias, então geralmente, 90% dos casos de suicídio estão relacionados com alguma doença mental. Então, é algo que vem acarretado com outras coisas. Igual o seu Enio comentou também, falou sobre os transtornos, que são depressivos, né, que é um dos primeiros, que, claro, que são mais comentados também. Tem o de personalidade borderline, tem ansiedade, bipolaridade, dependência química, tem obsessivo-compulsivo, dismórfico corporal. Então, assim, são vários tipos de transtornos. O seu Enio quer fazer uma pergunta de novo? Não, eu quero desligar essa mãozinha daqui. Tranquilo. Então, como eu estava dizendo, então são vários tipos de transtornos que são acarretados até chegar ao problema, né, de fator de saúde pública. Também tem outros fatores que não são só de ordem psicológicas que podem levar ao suicídio. Tem outras doenças que são de fatores clínicos também. Por exemplo, o indivíduo que passa por uma doença clínica severa, como câncer, tem o HIV ou o Alzheimer, que é uma doença que, de certa forma, traz um prejuízo emocional para esse indivíduo. Então, além de trazer o prejuízo para essa pessoa, traz prejuízo também para a família e para amigos. Então, acaba que afeta todo mundo. E aquela pessoa que muitas vezes não pensava em se suicidar, às vezes
através de um gatilho como esse, então acaba desenvolvendo uma certa patologia, certo? E por isso que a gente precisa estar, tipo, atento a isso. Na questão de ordem de desequilíbrio químico, já tem pesquisas hoje em dia que comprovam, através de exames neurofuncionais, que comprovam que o funcionamento do cérebro do indivíduo que tem esse tipo como se diz, não é um indivíduo que tem um certo tipo de transtorno, ele tem uma função cerebral totalmente diferente do indivíduo não considerável normal pela sociedade. Por quê? A forma dos neurotransmissores funcionarem, de trabalharem é diferente do cérebro normal, porque os níveis de cortisol são alterados, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina do cérebro, então, assim, são os principais neurotransmissores que ajudam ao nosso corpo a trabalhar dia e noite. Então, se você altera o nível de cortisol no cérebro de algum indivíduo, você vai reduzir a produção de neurônios, então vai reduzir a produção de atividade. Esse indivíduo vai ser aquela pessoa que tem menos atividade, a pessoa mais quieta, que não consegue fazer nada. Então, às vezes você vem aqui com aquele senso comum de que o indivíduo que está com depressão, ele não faz aquilo porque ele não quer, porque não tem coragem, mas é porque ele não consegue. Então, não é porque ele não quer, é porque ele não tem forças para fazer aquilo. E como o seu Enio falou, e foi bem explicado também, porque o problema do suicídio é esse, é o indivíduo, depois que ele consegue superar o transtorno, ele consegue ter forças para fazer aquilo, entendeu? Então, esse que é o problema. E além tem outros fatores também, tipo baixa de circulação de oxigênio no cérebro, são causas que são endógenas, que são fatores orgânicos que acontecem dentro do indivíduo. E também tem as causas exógenas, que são, claro, são os fatores de risco que ajudam a desenvolver, são os gatilhos que o pessoal sempre fala, que são os gatilhos que fazem com que o indivíduo tenha mais possibilidade de acabar tirando a própria vida, independente de como ele esteja no dia, ou independente, por exemplo, um indivíduo que tem transtorno bipolar, ele tem uns episódios que são de ansiedade, e tem uns episódios que são de pouca atividade. Então, assim, se ele pega um episódio que ele está com ansiedade e ele está diante de um gatilho, ele tem maior chance de tirar a vida do que no outro episódio, que ele está com menos forças, então ele está mais desanimado e etc. Existe também as alterações em níveis de estrutura. Já podem ser observados também que a estrutura do indivíduo que tem depressão ou algum outro tipo de transtorno, o tamanho do cérebro dele é menor e a funcionalidade também é um pouco menor também do que os indivíduos normais. Então, isso já é comprovado cientificamente e já pode ser você pode pesquisar em artigos, pode pesquisar em sites de faculdades renomadas que você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo que eu estou transmitindo aqui. E os gatilhos, como eu estava falando, também os gatilhos podem ser acarretados não só por momentos, por episódios, vamos supor, episódios presentes, por exemplo, o indivíduo está frente a frente com aquele episódio. Não é somente assim, porque ele também pode acarretar esse tipo de gatilho. Uma pessoa que tem má alimentação, uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que faz uso indevido de medicamentos ou outros tipos de substâncias ilícitas, igual o álcool, drogas ilícitas também. Isso são um tipo de gatilho que a pessoa está trabalhando dentro do suicídio. Assim, que a pessoa às vezes está dentro do suicídio. Às vezes a pessoa está com um certo tipo de transtorno, então ela se envolve com o abuso de substância de álcool. Então aquilo vai estimular o transtorno, vai fazer essa pessoa ter menos controle ainda sobre a situação, e o que provavelmente vai acarretar o que geralmente vai acontecer é essa pessoa ter a capacidade de tirar a própria vida, né? Ou não ter forças para lutar contra aquilo. Tem algumas formas de fazer uso preventivo nesses indivíduos que possuem algum tipo de transtorno que pode acarretar o suicídio. Eu não sei se meus amigos vão querer falar, mas eu sei de alguns, tipo, eu sei que o uso de medicamentos, claro que ajuda, porque como é um desequilíbrio químico no cérebro, o medicamento é a única coisa que vai poder ajudar a regular esse equilíbrio novamente. A psicoterapia também é essencial, porque os dois precisam trabalhar junto, não só o psiquiatra, mas o psicólogo. Então, é um trabalho multiprofissional, então vai contar com vários tipos de áreas para trabalhar. Como eu disse, se o gatilho pode ser má alimentação, então ele pode precisar de um nutricionista, sedentarismo, ele pode precisar de educador físico também, entendeu?
Então, tudo isso ajuda a prevenir. Existe também a estimulação elétrico-transcraniana, que são pequenas ondas elétricas que são mandadas para o cérebro para ajudar a estimular aquela parte que está menos estimulada, que são aquela parte que está trabalhando um pouco. Tem também o biofeedback, tem o neurofeedback, que é feito pelo neuropsicólogo, que ajuda a ativar, produz alterações no cérebro, através da análise do paciente com pensamentos disfuncionais, o paciente que está com problema como relacionamento interpessoal, tem psicoterapias também que ajudam com várias abordagens, gestaltistas, psicanalistas, cognitivo comportamental também é excelente. Então, assim, tem formas de trabalhar com o indivíduo. E são formas que são, muitas vezes, às vezes, para esse indivíduo, são formas que são impossíveis, até porque, dependendo do grau da situação, do estado que o indivíduo está num certo tipo de transtorno, ele não consegue enxergar possibilidades. Meus amigos querem falar alguma coisa? Porque eu empolguei aqui e saí falando aqui. Dani. Acho que a Dani pode... E depois a Jaqueline. Certo. Boa noite, pessoal. Então, vou falar um pouquinho agora sobre como se sente, né, uma pessoa que quer se matar, né? Meu colega Gabriel explanou aí um pouquinho sobre a ciência, né, sobre a neuro. E no momento que uma pessoa ela tem os seus pensamentos suicidas, né, juntamente com esses pensamentos, vem outros sentimentos, né? Ali dentro da mente dessa pessoa existe um conflito. E essa pessoa, normalmente, ela busca a atenção de outras pessoas. Por quê? Porque ela se sente sozinha, né? Normalmente, uma pessoa que possui pensamento suicida se sente esquecida, né? E é uma solidão que dói bastante, né? É como se fosse um isolamento insuportável, né? Um sentimento que dói bastante, que é praticamente insuportável. Algumas pessoas, elas possuem o desejo de que outras pessoas sintam o mesmo que ela está sentindo, né? Que se coloquem no lugar e entendam o que ela está sentindo. Outros possuem vontade de desaparecer. Não, vou sumir de casa, vou para um lugar mais tranquilo. E outras pessoas também possuem a necessidade de alcançar uma paz, que é o que acontece na maioria dos casos, né? A pessoa, ela procura um descanso, né? Ela procura dar um fim àquela dor, àqueles tormentos que ela está sentindo, né? E, como foi dito também pelo seu Eldis, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio, ou seja, isso totaliza quase 1 milhão de pessoas por ano. É muita gente, né? E de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio. Ou seja, 10, 20 vezes mais pessoas que conseguem, elas tentam o suicídio. E o sentimento e o impulso suicida. Pode falar, Gabriel. Não, você falando dos dados, eu lembrei aqui também que, juntando todos esses indivíduos que tiram a própria vida, não chega perto nem de todas as guerras que a gente já teve, né, tipo, na história do Brasil inteiro. Verdade. E o sentimento e o impulso suicida, eles são normais no ser humano. Ah, mas como assim? Eu nunca pensaria nisso, né? Mas é algo normal do ser humano, é algo que faz parte da natureza humana. Porém, né, isso acontece mais em pessoas que estão exaustas, né? Pessoas que estão emocionalmente fragilizadas, né? Aquelas pessoas, como foi dito anteriormente, que passam por algumas doenças psicológicas, por transtornos, né? Como depressão, ansiedade, bipolaridade, assim como foi dito anteriormente. O suicídio, ele resulta de uma crise, né? Ele pode ser maior ou menor, isso vai de pessoa para pessoa, né? Porque cada caso é único. E pode ou não estar ligada a uma doença mental. Mas é um momento crítico que pode sim ser superado, né? As pessoas que possuem o pensamento suicida, elas correm risco de não cometerem o suicídio quando aceitam a ajuda, né? O risco delas cometerem o auto é bem menor quando elas aceitam receber ajuda. E quando essa pessoa recebe a ajuda, recebe um socorro preventivo, essa situação pode ser revertida, né? Como que essa situação pode ser revertida?
essa pessoa ela pode colocar para fora os seus sentimentos, os seus valores, tudo aquilo que tem atormentado ela, né? Isso pode acabar mudando ali interiormente aquilo que ela está sentindo, pode acabar alterando o seu estado interior, né? E de onde que pode vir essa ajuda, né? Existem muitas instituições que ajudam, né? Uma delas é a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é próprio para isso, é próprio para prevenção ao suicídio. São pessoas voluntárias que ajudam outras pessoas. O apoio ele também pode vir de profissionais, né, como o Gabriel disse, psicoterapia, psiquiatras, né, é um trabalho multiprofissional com vários profissionais. E essa contribuição é uma contribuição, na maioria das vezes, indispensável, né? Porque às vezes a gente pensa, não vou no psiquiatra, não. A maioria das pessoas pensam, né? Não vou no psiquiatra, não vou no psicólogo porque não sou doido. Mas a maioria das vezes, quase sempre, isso é algo indispensável. É muito importante ter o acompanhamento de todos os profissionais trabalhando em equipe. Bom, normalmente é frequente pedir ajuda, né? A pessoa que tem pensamentos suicidas, né? Que tem ideações suicidas. Algumas delas pedem ajuda, não de forma diretamente, mas a maioria delas pedem ajuda, né? Mostram sinais. E quando o suicídio parece uma única saída, essas pessoas, né? Como já foi citado, como o Gabriel falou, né? No momento ali, elas não têm coragem, né? No momento que ela está ali, né? Naquele momento de crise, ela não tem coragem. E é nesse momento que aparecem os sinais, né? Que a pessoa pede, busca ajuda através dos sinais. E a vontade de viver nesses momentos sempre aparece, porque nós, seres humanos, fomos criados com o instinto de sobrevivência, né? A morte, para nós, é algo que, por mais que aconteça, é algo difícil, é algo que ainda existe um tabu ao falar sobre, né? Como o seu Enio já disse. E nós temos um instinto de sobrevivência. Então, a vontade de viver, ela aparece. Então, quando essa vontade de viver aparece, é quando nós, né, como profissionais, podemos ajudar essas pessoas para que o desejo de viver reapareça, né? Para que a vontade de se autodestruir, de tirar a própria vida, desapareça. Então, encontrar alguém que tenha disponibilidade de ajudar, de compreender esses pensamentos suicidas é muito importante. Aí, como que uma pessoa, aquela pessoa que está perto, né? Por exemplo, os familiares, os amigos, como que essas pessoas podem ajudar? Ouvindo. A pessoa, quando ela está numa crise suicida, ela se sente muito sozinha, se sente muito isolada. E quando algum amigo se aproxima e simplesmente pergunta se tem algo que pode fazer, né, se tem algo que pode ajudar, nessa hora, essa pessoa pode se sentir à vontade para desabafar, né? Às vezes, não naquele momento, mas ela vai ficar pensando, olha, tem alguém que se importa realmente comigo, tem alguém que percebeu que eu preciso. Então, essa pessoa que vai ajudar, ela não precisa se preocupar em dar conselhos, em falar alguma coisa, somente estar preparado para ouvir, né? Essa pessoa vai estar ali somente para ouvir e para receber aquilo que aquela outra pessoa tem para falar. E alguém quer falar alguma coisa sobre? Minha colega Jaque, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. É muito bom estar com vocês hoje à noite tratando de um tema tão importante, né? A Dani trouxe algo que me chamou bastante atenção. Eu até havia preparado algo para falar a respeito. É sobre o instinto de sobrevivência do ser humano. Nenhum de nós possui um aparelho que possa mensurar a dor da alma do ser humano, né? Quando a gente fala assim que a pessoa que comete suicídio, ele não queria acabar com a sua vida, ele queria acabar com a dor, a gente consegue ter mais ou menos assim uma noção do tamanho que é essa dor. Por quê? Porque o nosso cérebro, igual o nosso amigo Carlos Gabriel trouxe, ele possui algumas defesas, né? Existem alguns hormônios no nosso cérebro que eles são defesas para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o medo, ele faz parte da nossa sobrevivência. Algumas fobias, né?
Então, nós somos cercados de defesas para proteção da nossa vida. Imaginem a dor do ser humano, de alguém, para poder romper com todas essas defesas e conseguir cometer o suicídio, né? Então, a gente pode, assim, ter mais ou menos a noção do sentimento de desespero, de abandono. O Gabriel quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, você falando da dor, o que eu acho muito interessante, você vê até que ponto que o indivíduo chega. Aquela pessoa que se corta, vamos dizer assim, a pessoa que se corta, porque a dor que ela está sentindo é para tentar disfarçar a dor que ela está passando por aqui, aquela dor psicológica que ela está sentindo. Assim, o indivíduo chegar a se cortar para parar de sentir a dor psicológica que ele sente, você vê até que ponto que o indivíduo chega. É uma coisa assim que é impressionante, a gente precisa falar mesmo. Sim, porque quando a pessoa comete o suicídio, aqui na nossa cidade nós presenciamos vários casos, e eu já tive contato com algumas dessas famílias, eles ficam se questionando, mas como ele teve coragem? É a principal pergunta que você vê os familiares fazendo quando alguém alcança o objetivo, né? Como que ele conseguiu? Como que ele teve coragem? E aí você começa a pensar, né, na dor que ele estava sentindo, no desespero que ele estava naquele momento, que ele conseguiu quebrar com as defesas do instinto de sobrevivência. O ser humano, ele faz de tudo para poder sobreviver, para poder se preservar, um instinto de autopreservação. A pessoa, quando ela está com a ideação suicida, ela consegue romper com esses, quebrar, né, essas defesas. Então, assim, a ideação suicida, essa semana nós tivemos um bate-papo bem interessante durante os nossos estágios, a gente comentando sobre a diferença do pânico e a ideação suicida, né? Porque o suicida, ele começa a ter pensamento como seria se ele acabasse com aquela dor, como seria se ele morresse, como se acontecesse algo que eliminasse aquele problema de vez, né? E aí eu achei bem interessante o nosso bate-papo na sala de aula, porque às vezes a pessoa com ideação suicida está do nosso lado e nós não percebemos, né? Porque às vezes nós não percebemos, nós não estamos atentos a todos os momentos, a todos os detalhes que as pessoas dão. Apesar de que a pessoa que comete suicídio nunca é do dia para a noite, né? Ele sempre vai, como é que eu vou dizer, demonstrar sinais, sintomas no decorrer da vida dele, no decorrer do dia a dia, né? Às vezes as pessoas não vão perceber, mas que ele vai demonstrar alguma coisa, ele vai. Aí, às vezes, uma pessoa que comete o suicídio, você vê muitas pessoas falar assim, nossa, mas ele era tão sorridente, ele tirava cada foto num lugar tão lindo, parece que ele se dava tão bem com os amigos, com a família. Uma pessoa que se dá bem com os amigos, com a família, que está sempre sorrindo, pode cometer suicídio? Claro que pode, né? Porque, às vezes, ele está usando ali o tempo todo como é que eu vou dizer, uma capa para poder se proteger socialmente, né? Porque se ele chega para alguém e fala que tem esse tipo de pensamento, ele tem medo de ser julgado, né? De ser criticado, de não ser ajudado. A Luzia quer falar alguma coisa? Só para citar um caso que aconteceu nessa situação que você fala aí, que a pessoa que ela é feliz, ela é muito comunicativa, né? E não significa que ela não tenha depressão ou que ela está pensando em suicídio realmente. Quando eu estive na minha cidade, na Bahia, 7 dias após eu estar lá, um jovem de 15 anos se jogou na frente de um caminhão. E isso, ele já comunicava à família que ele queria se matar porque ele não suportava mais a vida dele. Então, assim, veja bem, um jovem de 15 anos, né?
Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes julgam no sentido por conta da idade, acreditando que é coisa da idade ou que é impossível uma criança de 15 anos estar passando por problemas assim, e na verdade passa e na verdade sente, né? Então, e assim, muitas vezes eles em constante estão comunicando, tá mandando um recado de alguma forma que ele vai fazer isso, que ele quer cometer. E às vezes aí as pessoas falam assim, é chamar atenção. Eu falo que sim, é chamar atenção para a dor, chamar atenção para o que ele está sentindo, que ele está sofrendo, né? Só isso. O Carlos Gabriel quer dizer algo? Pode falar. Eu achei interessante você falando dos sinais, mas a gente também precisa ficar atento e tentar desmistificar algumas coisas, como, por exemplo, tem diferença entre o indivíduo que é ansioso e o indivíduo que tem transtorno de ansiedade, entendeu? Até porque ter ansiedade no nosso dia é normal, então a gente tem ansiedade para fazer várias coisas, em vários momentos, e existe também a pessoa que tem baixa autoestima, alguns dias ou não, e tem a pessoa que tem depressão, então, assim, são características que a gente precisa sempre estar atento para não sair diagnosticando todo mundo com um transtorno mental ou algum problema psicológico. Exatamente. É muito interessante que o povo faz muita confusão com relação a isso, né? Eu falo para todo mundo, eu sou ansiosa, mas eu não tenho transtorno de ansiedade. Mas eu sou uma pessoa ansiosa. Mas eu não tenho transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele que atrapalha a vida, aquele que atrapalha a sua logística do seu dia a dia, né? Essa semana eu tive contato com uma pessoa e ela me disse assim, eu tenho toque. Aí eu falei, então fala para mim os seus sintomas. Aí ela disse, eu falei, você não tem toque, você tem mania. Mania é diferente de toque. Mania não é doença mental, toque é. Então, mas a pessoa que tem a ideação suicida, a sua fala contém alguns conteúdos. Por exemplo, tá tudo tão difícil, seria tão bom se tudo acabasse, né? Por que para mim tem que ser mais difícil do que para os outros? Às vezes eu penso que se eu não existisse ia ser bem melhor. Nem todos que dizem essas frases estão com um pensamento suicida, mas a gente deve estar sempre com mais atento, né? Falou, fica mais atento, porque ele pode demonstrar outros sinais, ele pode te dar outras coisas para que você o ajude, né? Nós, durante uma aula, eu não me recordo qual professora, comentou que houve uma pesquisa onde eles levantaram um questionamento, onde eles tentavam apurar quantos casos de suicídio haveria em acidentes de carro. Você já pensou aqueles acidentes que não sobrevive, a pessoa bate de frente a um caminhão, e aí você vai ver a pessoa vinha falando em acabar... É o famoso suicídio coletivo. Não, é porque acontece... Sim, Wayne, pode falar. O Jaque, sobre essas questões que você mencionou aí, do indivíduo que se atira na frente de um bate de frente com um carro, são comportamentos autodestrutivos. São uma forma de suicídio também. Inclusive, na época que eu estava pesquisando para desenvolver o TC, eu li alguma coisa sobre essas questões. É um indivíduo que, eu me lembro, só para contar uma história, eu me lembro que há muitos anos eu percebi ali na R2, na Avenida R2, eu estava num local lá e de repente veio um motoqueiro e cruzou a avenida sem observar o trânsito. Aí alguém me disse, olha, isso aí acontece muito, que eles chamam isso de roleta russa. Isso é uma forma de comportamento suicida. O indivíduo que para de tomar remédio, que ele precisa de tomar remédio, até essa semana eu estava conversando com uma colega nossa, ela falou para mim que a psicóloga ou a médica, se não me engano, a médica com a qual ela se cuidava, disse, olha, isso aí é um comportamento suicida, né? Não é direto, né? Mas é um comportamento de risco que pode levar à morte. Se parar de tomar o diabético que para de tomar insulina ou a medicação adequada, né? Também é um comportamento suicida. Ok. O Carlos Gabriel, com a vez de falar.
Não, é porque é importante mesmo. Igual você estava falando, o indivíduo que está dirigindo e tira a própria vida, ele não tá, às vezes ele não está tirando, não é só a própria vida, mas ele está tirando a vida dele, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Então, assim, ele está tirando a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. E além desses problemas, tem outros problemas que são relacionados a seitas religiosas, onde tem suicídios coletivos, tem suicídio relacionado a jogos, igual existiu algum tempo atrás, não sei se tem, do tal da baleia azul. Então, que o indivíduo induziu o outro, através de jogos, a tirar a própria vida no final. Então, assim, é uma abordagem assim, que é ampla, que tem vários tipos de gatilhos em que o indivíduo pode entrar sem estar percebendo. É verdade. Inclusive, você trouxe uma coisa interessante, culturalmente falando, no Brasil o suicídio é um tabu. Porém, existem outras culturas, como a japonesa, não sei se é a chinesa, acho que é a japonesa, que o suicídio é um ato de dignidade, né? E aí, o suicídio lá não é visto com os mesmos olhos que nós enxergamos, né? Lá, a pessoa que comete suicídio, para eles é um ato de coragem, está salvando a dignidade dele. Então, assim, tem várias coisas que pode estar, como é que eu vou dizer, influenciando as pessoas, né, a ter a ideação suicida. Mais alguém quer falar alguma coisa? Já. Sim. Eu queria compartilhar algo com todos que estão ouvindo aí essa live. Essa semana passada, eu atendi um paciente que ele está com traço suicida, pensamento suicida. Então, veja bem, é engraçado que às vezes as pessoas que estão próximas, o negócio está tão claro, a família, às vezes a família não está atenta aos traços, né, da questão do suicídio. Esse cidadão, ele perdeu um filho, a saúde, perdão, começou aos 46 anos, ele perdeu a saúde, ele fez 5 cirurgias no coração, e depois, hoje ele está com 70 anos de idade, agora, um período aí de 1 ano e meio, 2 anos, ele perdeu 3 irmãos de uma vez, bem próximo. Aí, quando eu estava conversando com ele, eu disse para ele, o que o senhor pensa da vida? Aí, lógico, falou que a vida é bom e tal, e eu falei assim, e a morte? O que o senhor pensa da morte? Aí ele virou um desespero, sabe? Ele não se conteve em lágrimas, e aí eu procurei. A família do senhor sabe disso? Aí, lógico, quando eu falo da vida, ele fala que tá tudo difícil, tá tudo complicado. Eu procuro ele a respeito da morte. Ele cai em prantos, aí eu já entrei. Eu falei, eu vou na garganta agora, porque eu já achei o negócio, né? Aí eu procurei para ele. Muitas das vezes o senhor pensa em dar cabo da sua própria vida? Aí que foi forte. Aí ele disse assim, ó, várias vezes eu pensei de morrer, eu mesmo acabar com a minha vida. E eu procurei, mas alguém da sua casa sabe disso? Ele falou, não. Quer dizer, em outras palavras, ele está lá gritando, né, socorro, socorro, e ninguém percebe. E aí vem aquela questão que eu disse lá no rádio, de que a gente está lá. A maioria das pessoas, quando tem uma pessoa com pensamento suicida, automaticamente eles remetem isso à frescura, a mimimi e assim por diante. E a família que está mais ligada, está mais próxima e principalmente com os acontecimentos, ela tem que ficar alerta, né? Ligar o sistema de alerta, porque na realidade a pessoa está morrendo aos poucos, gritando socorro e não tem ninguém que o ajude. Só isso, Jaque. Só isso que eu gostaria de deixar registrado. Pode falar, Wayne. Eu só queria mencionar aqui que existe nós não podemos transferir essa responsabilidade para a família. Porque, primeiro, que o suicídio, as causas do suicídio elas são multideterminadas e são multifatoriais. E um dos aspectos que nós precisamos deixar aqui bastante claro é que nem mesmo profissionais de saúde, às vezes, estão habilitados a identificar isso. Existem
questões que fogem à compreensão, se são profissionais, que lidam com saúde mental, que não tem esse controle de identificação da ideação, quanto mais a família. Existem algumas frases que são, às vezes, mencionadas para o indivíduo. Quem nunca disse assim, eu tenho vontade de sumir, tenho vontade de desaparecer, minha vida não vale nada, seria melhor se eu desaparecesse. Então, se nós formos lá olhar na literatura que fala sobre a prática, tudo isso entra como ideação, mas nem todos os indivíduos que falam sobre isso vão levar o ato a cabo. Existem 4 Ds que são utilizados, né? Você fala sobre essa questão dos 4 Ds. É a depressão, a desesperança, o desamparo e a autodestruição. Então, são questões que precisam estar sendo analisadas pela família, mas nós precisamos ter o cuidado de não transferir a responsabilidade para a família. A família deve estar atenta, não pensar que o indivíduo... Inclusive, uma colega nossa falou para mim outro dia, quem fala que vai se matar não se mata. Não é bem assim, não. Se o indivíduo externou o desejo, é porque na mente dele já passou essa ideia. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Nem profissionais de saúde, às vezes, conseguem identificar de maneira precisa essas ideações. Agora, existem comportamentos que remetem a isso, comportamentos que são cotidianos no indivíduo que acaba por praticar o suicídio, que são identificáveis. Inclusive, Dr. Neuri José Botega, que é um dos maiores psiquiatras que especializado nessa área, ele fala assim, olha, nem todos os suicídios, a prevenção ao suicídio, melhor dizendo, não visa evitar todos os suicídios, mas evitar aqueles que podem ser evitados. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso. Ok, Jaque? O Gabriel... Pode falar, Gabriel. Não, eu achei interessante achei interessante seu você falando, porque é exatamente isso. Tem famílias que foram estruturadas socialmente de uma maneira totalmente diferente do que a nossa. Então, assim, a gente que já tem conhecimento sobre isso é que tem que passar para as pessoas que não sabem. Por exemplo, existem pessoas que não sabem o que é um transtorno depressivo ainda, não sabem o que é um transtorno de ansiedade, bipolaridade, borderline. Então, assim, às vezes eles são leigos para aquele tipo de transtorno, então não conseguem identificar os sinais. E você falar para um indivíduo que fulano de tal só tirou a própria vida porque a família não ajudou. Não, você tem que saber o porquê, o que aconteceu lá dentro, tem que analisar bem o que foi passado para eles, qual que é o conhecimento deles sobre aquilo, entendeu? Porque tem pessoas hoje em dia que, vou falar um pouco da religião. A religião, por exemplo, tem indivíduos que são religiosos que acham que, até hoje, o tipo de depressão é falta de Deus. Então, assim, é uma coisa que eles são leigos para aquilo, ou, por exemplo, foram, vamos dizer assim, foram educados ou foram ensinados de um certo modo que a pessoa que fica muito fazendo algo, tipo, por exemplo, um dependente químico, ele está com falta de Deus, ele precisa ir para a igreja para melhorar. Então, assim, a gente precisa ter conhecimento sobre os transtornos, as patologias e saber identificar os sinais, como tratar os sinais e sintomas, porque só levar uma pessoa para um determinado centro de oração não vai ajudar, não vai resolver totalmente o problema, entendeu? Tá certo que a gente entende que o indivíduo ele é biopsico, alguém vocês me ajudem que eu esqueci. Biopsico sócio espiritual, que é a Marciele gostava. Isso, espiritual, exatamente. Exatamente. E se o indivíduo ele tá mal biologicamente, é lógico que uma área vai afetar a outra. Se ele tá mal psicologicamente, vai ser afetado o biológico. Então, assim, com certeza o espiritual faz falta no indivíduo, mas não é só tratar o espiritual que vai resolver o problema. Muito só para complementar o que o Gabriel falou, sobre fatores de proteção, fatores protetivos, né, na prevenção do suicídio. Um deles é a questão da religiosidade. Isso aí não está citado por nenhum religioso. São autores que eu pesquisei aqui,
que, evidentemente, que eu concordo plenamente com o Gabriel de que não é o indivíduo que está com depressão ou que o indivíduo que recorre ao ato extremo é porque ele está sem Deus, não. O problema desse indivíduo é que ele tem uma dor tão insuportável, a dor dele é tão grande que a saída que ele encontrou para aliviar aquele sofrimento extremo é tirar a vida, é a saída extrema. Mas a atenção da família é importante, cuidados, uma rede de proteção na saúde pública seria fundamental. Ela já está estruturada no papel, só que ela não foi implantada adequadamente ainda. Eu acho que não sei se foi o dia que a Jaque esteve conosco lá na rádio, que eu falei sobre o SUS. O SUS é uma estrutura fantástica, mas ele carece ainda de uma estrutura, de colocar em prática aquilo que está no papel, preparar profissionais para atender esses indivíduos. Nós já temos os CAPs, que estão funcionando, né? Já ajuda essa questão de saúde mental, mas é um tema que uma live de 1 hora, já são quase 20 horas, ela não esgota o assunto, sabe? A gente não vai conseguir esgotar esse assunto aqui. Precisaria, Gabriel, demais, o Jaqueline e nossos colegas, e as minhas colegas que estão nos ouvindo aí, precisaria de mais tempo para podermos falar sobre esse assunto. E aí, assim, falarmos de forma prática, falarmos de forma que possa contribuir. Tem já iniciativa para a implantação de um sistema que está no papel, falta entrar em prática. Aí nós, enquanto profissionais de psicologia, nós que estamos sendo preparados para entrar no mercado, nós vamos mais adiante nos deparar com pessoas nessa situação, sabe? E um dos aspectos que eu acho que deve ser observados, e nós ouvimos muito isso, o pessoal que convive comigo sabe dessa posição. Algo que eu ouvi na faculdade que nós precisamos colocar em prática é o não julgamento. O indivíduo que está vivenciando esse processo, ele precisa de acolhimento e escuta. Acolhimento e escuta. E nós, nem sempre, quando nós nos depararmos com um problema semelhante a esse que nós estamos tratando aqui, nós vamos conseguir resolver o problema. Eu conheço psicóloga, é amiga minha, que já me relatou a respeito da perda de um paciente, que aquilo foi um choque para ela. Mas vai acontecer. Aí eu volto à fala que eu disse aqui do Dr. Eurim Botega, a prevenção, ela é para evitar aqueles que são possíveis de ser evitados. Diferentemente da prevenção de patologias clínicas, nós não temos uma etiologia conhecida das causas do suicídio. Tem uma doença X lá, uma patologia X, problema cardíaco, ela tem uma etiologia, já foi identificada essa etiologia, mas da prática do suicídio isso não foi. Aí nós precisamos estar atentos em várias situações. Olha só para a gente, e eu já devolvo aqui para vocês, questões no ambiente acadêmico, vocês não têm noção do nível de ocorrência de casos, que é o nosso contexto. Então, existem muitos casos no ambiente acadêmico. Aí entra a questão da cobrança da família, às vezes o indivíduo está desalentado, ele se precipita, ele fica nervoso com alguma coisa. Aí entra a questão de orientação de gênero também, que há uma discriminação muito grande na sociedade. Nós não conseguimos, às vezes, lidar com essas pessoas. A sociedade não lida com esses indivíduos de uma forma que eles sejam respeitados. Então, tudo isso ocorre, às vezes, no ambiente acadêmico, é problema lá da família, é uso de álcool, é uso de drogas, e entra, mais uma vez, a questão da depressão, que é um dos casos mais recorrentes de prática. Aí eu volto a repetir a fala da professora Celana. O indivíduo que está em depressão profunda, que está no processo depressivo, ele não vai praticar suicídio. O problema é quando ele começa a sair da depressão. Isso, para mim, foi uma surpresa que eu não encontrei em lugar nenhum. E quando ela trouxe isso naquela live que ela fez conosco,
Foi uma informação bastante interessante. Ok? Jaque, conclui aí, filho. Nós vamos até 10 horas. Engraçado, diante disso aí que você está falando, eu acho assim, nós que estamos saindo da academia, eu acho que às vezes a gente deveria criar uma cultura também de observar isso mais, você entendeu? De analisar isso mais e creio assim, lógico, ter uma visão diferente concernente a isso, né? E, como se diz, largarmos de ser esse tipo de pessoas aí, de ficar julgando as pessoas. Ok. Eu gostaria de agradecer, né, os meus colegas que compareceram, todos que estão aqui. É momento de aprendizado, né? Nós estamos trocando aprendizado um com o outro, né? Estamos num período de nossas vidas em que a gente está colaborando um com o outro. Foi bom estar com vocês, muito obrigado. E eu devolvo para a tia Vilma. Quem? Isso não foi combinado, mas eu quero, de antemão, agradecer a todos os nossos professores, né? A nossa coordenadora de psicologia aí da FAI, a Aline Vanessa, a nossa gerente acadêmica, a Aline Souza, né? Lá da agência, né? A agência empreendedora, Marluz, que Deus possa abençoar vocês. E não poderia deixar de agradecer, né, o nosso professor, diretor-geral, o professor Dr. Raimundo Fonseca, né, por tamanha oportunidade que ele nos concedeu, a nossa mantenedora, a senhora Dina. Aquele abração a todos, né? Eu retorno aí a quem for de direito. Tia Vilma, pode finalizar. Missão cumprida, né? O nosso sonho, o desejo de criar um grupo de estudo, aí eu estava aqui e acabei fofocando até com ele um pouquinho, né? Olha que coisa mais linda, a gente estudando, trabalhando, né? Numa live, e isso é muito bom, é gostoso, crescimento, todo mundo fazendo uma colocação, interagindo, e isso é muito bom. Eu acho assim que o nosso grupo, né, as duas turmas juntas, a gente conseguiu fazer, eu acho que um belo trabalho esse mês, né? Ainda falta um pouquinho para a gente concluir. Viu? Mas Viu? Oi. Não é te cortando, não, mas nós temos outras pessoas aí, outros acadêmicos aí do terceiro, do quarto período, do segundo período, né? É bom você dar um alô para eles aí, tá ok? Não, eu vou falar, tá? Não, eu vou falar assim. É porque o desejo desse grupo, do nosso, é criar um grupo de estudo. E eu acho que esse primeiro passo com as lives, acho que já dá para acontecer, né? E isso vai incentivar os outros, como se nossos irmãos que estão vindo aí, né, da psicologia, os meninos do segundo período, pessoal do oitavo, do sexto. Então, assim, que todos que estão aí presentes, que foram liberados para estar aqui nessa noite com a gente, e que vocês comecem a trilhar esse caminho por onde a gente está passando. E agradecer a cada um de vocês pela presença, né, os colegas, o pessoal que estava aí na frente do trabalho. Que coisa mais linda. Parabéns a cada um de vocês. A Nívia viajando e tentando participar, entrando e saindo, né, Nívia? Muito bom. Querendo estar junto. A Elaine também tentando, e não está dando certo, mas realmente, pessoal, agradecer a cada um de vocês. Foi muito bonito. Parabéns. É um trabalho nota 10, tá? Foi muito bom. Obrigada. E uma boa noite a cada um de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Pessoal, boa noite. eu Tchau, vou ter que tchau. sair, porque já vai Foi começar a muito reunião. bom estar com vocês. Valeu, Eudes. Obrigada. Bom final de semana para todos e todas. Amém. Obrigada. E Lívia está... Top, né, Lívia? Está na balada. A minha querida professora está ali, a Dani Soares, saiu, né? Ah, não, está ali, ó.